Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. Hoje nós vamos falar dos segredos internos, aquela força explosiva que pode redirecionar a sua vida, mas se você souber usar, você já parou para pensar que seus segredos mais profundos, eles podem ser a chave para uma transformação radical? Então, nesse vídeo, nós vamos mergulhar em camadas invisíveis que nós carregamos dentro da gente, que a gente revela como medo, sonhos, verdades, coisas escondidas que podem se tornar esse combustível para recomeços. Então, primeiro ponto, o contraste entre o superficial e o invisível. Então, comece destacando a estética da tendência, dessas tendências que a gente se prende, né, que são imagens, estilos, e comecem a se questionar a moda em si, o que realmente muda quando revelamos o que está escondido em nós. Não falamos apenas aqui de roupas, de maquiagem, de poses, mas a gente está falando aqui daquilo que ninguém vê, das histórias, medos, sonhos e as forças que moldam quem nós somos. E se esse maior poder não estiver naquilo que a gente mostra externamente, mas no que ainda não descobrimos sobre nós mesmas. E o segundo ponto, essa jornada para as profundezas. É um ponto principal para a transformação. Se a gente não descer nas nossas profundezas, a gente só vai ficar nessa estética, nesse superficial. Então, é essa identificação que a gente precisa começar a olhar com outros olhos. Quantas vezes você se surpreendeu ao descobrir que você teve mais resistência, que foi mais resistente, mais corajosa ou mais criativo do que você imaginava que poderia ser. Então, às vezes, o que você guarda dentro de si, se você traz isso à luz, muda toda a sua história. Tá? Então, como a gente viu aqui no Caminho é Carmim, da Simone, da insegurança, da autossabotagem, desse problema com a autoestima, e ela começou a trabalhar isso um passo de cada vez, foi trazendo sonhos, foi fazendo as meditações, os encontros com o grupo, e ela conseguiu trazer força. Então, ela tem toda uma vida profissional, mas ela conseguiu ver também com a constelação familiar essa identificação com a mãe, essa força que ela tem dentro dela, né, dessa conexão com as bases, as raízes, a mãe, o pai, e ela trouxe um sonho e estava tão fácil para ela, o marido dela já trabalha com isso, com e-commerce, e ela falou, não, vou desenvolver esse meu projeto sim, que é montar a minha loja virtual. Então ela está trabalhando nisso, ela tem uma profissão, mas essa profissão não vai ser jogada fora como nutricionista, ela vai trazer todo esse conhecimento aliado àquilo que ela está desenvolvendo. Então ela escondia um talento e tinha esse medo do julgamento. E com esse processo, e olha, a gente está desde março só, são 3 meses, e como a gente, quando conhece aquilo que está dentro da gente, a gente começa a olhar com coragem e ir para frente, tudo começa a mudar, tudo começa a clarear, se organizar, entrar nos eixos, a gente consegue respirar, ter paz e consegue responder a tudo isso que a gente guarda, né? E vamos colocar aqui como histórias. Então, pessoas que carregam a culpa por um erro do passado. E aí você consegue entender que aquilo não te definia. Entendeu? Todos nós erramos. Então eu não vou colocar exemplos muito, porque aqui a gente entra muito na privacidade, né? Não é uma história mais para o coletivo, mas uma história muito privada. Então vamos colocar assim, simbolicamente. Então é você não se identificar com aquele erro e você usar essa experiência hoje para ensinar as pessoas que estão à sua volta, os seus filhos, você mostrar que aquele erro foi um ponto de percepção, foi um aprendizado para tudo aquilo que você está fazendo hoje. Ou uma pessoa que descobre que é com a perdas de outras pessoas, o falecimento, pessoas que vão embora,
ela descobre, depois de todo aquele processo muito triste, que é uma força dentro dela e que ela pode lutar por causas que ela nunca imaginou, como é esse processo, né, nessa organização familiar, que geralmente a gente busca resgatar pontos ou até onde os nossos avós pararam e a gente começa a trilhar esse caminho, mas não olhando para trás e se arrependendo ou criticando ou julgando, não, mas é como se a gente continuasse um caminho que ficou parado, tá? Mas sem aquela questão de ser o herói, o que vai salvar, mas com humanidade, tá? Mostrando as suas vulnerabilidades e honrando as vulnerabilidades e as dores já das pessoas que já começaram, deram o primeiro passo e agora você vai seguir um caminho. Então é a busca do tesouro interno. Então é um processo arqueológico. A gente vai começa a descer nessas profundezas e a gente entra num labirinto onde a gente se depara com camadas de proteção, medos que parecem monstros. Até que eu dei o exemplo da Simone e ela viu lá na meditação das sombras, ela viu um cachorro monstro ali que ela mesma colocou, era aquele monstro interno que ela tinha que entender que ele também é dócil e que ela poderia seguir, que ele seria uma proteção. Então esses monstros são joias esquecidas. Quando nos aventuramos a explorar tudo isso, a gente não encontra só traumas, a gente encontra potenciais adormecidos que a gente foi largando, que a gente foi perdendo nesse caminho dessa sociedade, da gente se posicionar como mãe, como mulher, como profissional. Então, quem seria você se você liberasse tudo que está guardado aí? E é aquela metáfora da caixa de Pandora. A última coisa que você é a esperança. Então, o desafio da autenticidade é reconhecer a nossa própria resistência. E é assustador confrontar com o que está nas sombras. Muitas pessoas preferem manter máscaras. Por quê? Porque temem não serem aceitos. Mas e se ao contrário, a sua verdade for sua maior aliada? A sua verdade for aquela força que vai te impulsionar e que não vai ficar mantendo você em ciclos repetitivos, em padrões repetitivos que essas máscaras nos aprisionam. Então você esconde realmente o que pode ser exatamente o que o mundo precisa ver para se inspirar. Então, se você já sentiu que algo dentro de você está fervendo e você não sabe como usar essa energia, comenta agora aqui. Eu tenho uma força escondida. Marque alguém que precisa liberar isso que está guardando. E um exercício que você pode fazer é pegar um papel e responder: se nada pudesse me parar, o que você faria? Coloque num papel, guarde essa resposta. Ela é um mapa desse seu território interno. E a gente, no silêncio, começa a colocar a força quando a gente pega um papel e uma caneta, um lápis para escrever, vem de dentro. Não é algo que é externo. Então, esse passado todo da gente não é um destino só, ele é uma semente. Ele é o que a gente veio plantar. O que você veio plantar com esse seu passado? Segredos são como dinamite, gente. Eles podem construir pontes ou destruir, deixando crateras. Quantas pessoas estão explodindo silenciosamente, né? Guardando a energia que é gasta para você manter todo aquele segredo naquele baú trancado com sete cadeados, com um monte de monstros ali resguardando aquilo tudo. Você gasta toda a sua energia vital com aquilo. E na hora de você fluir, do seu corpo fluir, dele trabalhar, você não tem essa energia, porque ela está potencializada em guardar aquele segredo. E às vezes você guarda monstros terríveis. Tem muitas pessoas que guardam abusos, porque tem aquela família construída que não pode, porque uma mãe como se diz, que foi negligente, que não ouviu um chamado, um pedido de uma filha, e que aquilo não, porque eu vou destruir minha família se eu falar. Mas você vai se fragmentando cada vez mais.
é algo que vai explodindo você por dentro e vai fragmentando o que é a sua paz, enquanto você poderia estar olhando para novos horizontes. Então não espere que essa pressão interna te reduza a estilhaços. A gente tem muitas repressões, repressões sexuais, sabe, famílias que oprimem, sabe, casos de meninas hoje dessa geração nova, de tudo isso que está nesse mundo maluco moderno, que tem tudo isso, esse mundo reprimido dentro delas. Então, é usar essa força como um combustível e não como uma bomba. O mundo precisa do que você guarda, mas a sua história ela tem que ser escrita por você, não pelos destroços que você evitou enfrentar. Então, o desafio aqui é qual o primeiro passo que você pode dar hoje para transformar um segredo que você guarda aí em força. Comente aqui embaixo, marque alguém que precisa ouvir isso. Agora é sua vez. Qual é a primeira coisa que você vai fazer para transformar um segredo em força? Então, deixe aqui nos comentários. Por exemplo, vou começar por. Fale a verdade, escreva um diário. Se você não consegue ainda falar para muitas pessoas, comece a escrever tudo isso que está borbulhando dentro de você. Entenda que a gente tem culturas, que a gente teve pais que viveram outra história e que a gente tem que aceitar aquilo tudo com muita honra, com muita sabedoria e começar a olhar para esses nossos segredos como aprendizados. Enquanto você não libera aquilo, aquilo vai corroendo você. É como uma gota de corrosão. Eu tive uma cliente também que viu, ela se viu envolta por uma geleia e ela falou que era algo que revestiu ela e aquilo era muito pesado e era corrosivo, mas era bem lento. Então era camada protetora, máscara que ela colocava, armadura para viver no mundo, escondendo um segredo que estava corroendo ela por dentro. E são várias analogias, porque o inconsciente de cada um ele vai trazer imagens que sejam as imagens perfeitas para que aquela pessoa consiga decifrar. E muitas vezes é difícil. E ela não conseguiu, ela não quis, ela falou: eu não consigo, não estou vendo. Como se diz, a resistência dela era tão forte que ela não queria enxergar isso dentro dela. E chegou num pedaço que a terapia tem que parar. A gente não pode salvar o mundo, a gente não pode fazer mais. As pessoas têm que ter essa vontade. E são segredos, são muitos segredos. Então, só no passado tivemos quantas pessoas? Eu acho que eu contei 5 pessoas que com esse detalhe de segredos e que preferem manter esse segredo. Não, eu vou manter, isso é a minha história e eu não consigo compartilhar com ninguém, enquanto a gente tem grupos que compartilham experiências, decepções, frustrações, como é o Grupo Carmim hoje. É como se eu tivesse que ter essa experiência com um grupo que não consegue olhar e prefere manter isso, e a hora que tudo estourar, é uma bomba. E esse grupo agora que está transformando, que está olhando, que está conseguindo olhar para o seu papel, para a sua responsabilidade, encarar as pessoas, olhar e até para as pessoas que estão vivas, né, do relacionamento próprio de cada um, olhar e falar: eu assumo a minha responsabilidade nisso, a minha culpa, eu peço perdão. E isso está trazendo uma transformação. Então foi para eu ver os 2 lados, então eu não desisti, porque eu vi ali um grupo que não estava coeso e não estava, era um grupo que não queria tirar a armadura de forma nenhuma. E hoje eu tenho um grupo que resolveu falar: "Não, eu vou me limpar, vou me purificar, vou me banhar, vou tirar a armadura, vou tirar o ferrugem e vamos seguir". Então é isso, gente, é quando a gente tem essa coragem, a força, a vontade de ser eu mesma, transcende tudo isso. Isso se torna história, história para contar, e acaba depois de um tempo, quando essa energia
ela se dissipa e você traz a sua energia vital para você, para os seus projetos, para a sua vida, para tudo aquilo que você tem pela frente, é mágica. E aí você olha e é uma história como outras, como uma festa que você lembra, um Natal, um presente, isso faz parte também de uma história que ela é para ser contada, é um registro que você tem, mas não é mais aquela dor que você alimenta, aquela ferida que você continua mantendo aberta, sangrando e que uma hora pode explodir com toda a força. Então é isso, aqui fica esse vídeo de hoje, e se você gostou, comenta aqui, conta aqui por onde você vai começar, compartilha com alguém que você acha que precisa, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!